Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na sexta mensagem da campanha de 21 dias de jejum. Vamos lá? Eu quero estar lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 19. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Veja bem, queridos, Jesus ele aparece aos seus discípulos após ele haver ressuscitado. E Jesus aparece ali, naquela praia, quando eles em um momento de muita frustração, porque diante de Jesus ter morrido e já ter ressuscitado ao terceiro dia, eles estavam assim frustrados, porque eles queriam, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E ali eles têm um encontro com o Senhor Jesus. E isso deixa eles admirados, porque Jesus chega e manda eles lançar a rede, porque eles não haviam pescado nada. E fala para eles assim: lance a rede à direita. E eles lançam a rede e pegam muitos peixes, Depois que eles saem do mar e vai até a beira da praia, Jesus já está aguardando eles ali, com o foguinho aceso, um peixe ali já está assando, e já tem ali os pães, e Jesus diz para eles trazerem mais pães, mais peixes, para que eles possam comer. Então, depois que eles jantaram, Jesus procura ter uma conversa bem particular com Pedro, e quando ele reforça, é quando ele vai e reforça o chamado de Pedro para ser o discípulo, e é sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, qual é o principal critério para se tornar um discípulo? Eu te pergunto, qual é esse principal critério? Nós precisamos amar o Senhor. Veja bem, Pedro, ele havia pisado na bola. Por quê? Ele negou o Senhor. Aquele era um dos momentos de Jesus com Pedro. Ele queria se tornar um dos principais líderes da igreja nascente. Entretanto, Jesus não lhe deu nenhuma instrução de como fazer. Jesus simplesmente fez a pergunta: Você me ama? Como está no versículo. E eu faço essa pergunta para você: você ama Jesus? É importante amar Jesus, porque para assumir uma responsabilidade de ser discípulo, tem que amar. Você tem que amar. Veja bem, Jesus ele declarou que quem ama serve. Então, quando Pedro respondeu afirmativamente que amava o Senhor, então Jesus disse o quê? Cuide das minhas ovelhas. Pastorei o meu rebanho. Então, em outras palavras, querido, Jesus estava dizendo para Pedro assim, que aquele que ama o Senhor deve fazer algo para ele. Então, há um propósito. Agora, como servir?
apacentando as ovelhas. É isso que Jesus requer de nós. Vemos muitos querendo servir e não se importam com as ovelhas. Pelo contrário, muitos até mesmo usam e manipulam as ovelhas. E mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. É necessário, se nós amamos o Senhor, nós temos que cuidar de vidas, de pessoas que são ovelhas, que vêm, se achegam e está conosco. Nós temos que amar e cuidar dessas pessoas. Amém? E o que é mais importante, que é necessário, né? Não menos importante, é ter um compromisso. Veja bem, Jesus ele pergunta 3 vezes para que Pedro entenda a seriedade desse assunto, chamando a atenção dele para quê? Para o compromisso. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Servir o Senhor é um compromisso. Servir nosso Deus é compromisso. E o que precisa também? Se dispor-se para o sacrifício. Nós vivemos, queridos, em um país que é livre. É livre para falar do Senhor. Você pode andar com a sua Bíblia do jeito que você quiser, porque ninguém vai reclamar, ninguém vai falar, ninguém vai proibir. Mas tem outros lugares em que a Bíblia ela é proibida. Só o fato de você carregar a Bíblia, você já é afrontado ali. E o fato de você falar o nome de Jesus, pronunciar esse nome, já é uma situação de levante contra a vida de um cristão. Mas nós estamos num país livre, né? Mesmo em uma situação confortável, poucos abririam mão de suas vidas em favor do Evangelho, para poder cumprir o ide do Senhor. A Bíblia fala a respeito da viúva que deu 2 moedas. Fala também da viúva de Sarepta, de Sidom, que deu sua farinha e azeite a Elias. Fala a respeito do jovem que deu 5 pães e 2 peixes como uma semente para a multiplicação que Jesus operou. Então, as pessoas sacrificou algo. Às vezes, nós não queremos sacrificar nada. Nós só queremos receber do Senhor. E o Senhor, assim como ele falou com Pedro ali na beira da praia, ele aproveitou aquele momento de ter uma conversa particular com ele. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Será que nós temos demonstrado esse amor ao Senhor, cuidando das pessoas que Ele tem colocado nas nossas vidas? Eu gostaria que você refletisse. Às vezes o sacrifício que você tem que fazer é o seu tempo. Você gostaria de estar em outro lugar ou estar em casa mesmo, mas a gente tem que pensar que Deus, Ele nos chamou para servi-lo. Então, se nós falamos sempre assim, eu amo Jesus. Se nós amamos, nós devemos servir Jesus. Então, concluindo, né? A pergunta natural é: você ama o Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto ao compromisso? Você está disposto ao sacrifício? Gostaria que você refletisse sobre isso. Porque eu volto a dizer a você, quem ama, serve. Eu quero nesse momento estar orando junto com você, tá bom? Que você possa refletir sobre esta palavra, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, é diante do teu altar que eu quero colocar nossas vidas, apresentando cada um que está nesse momento assistindo e pedindo, Pai, que o teu amado Espírito Santo venha, Senhor, falar aos nossos corações, mostrar de alguma forma, Pai. O Senhor revelou, o Senhor deu sonhos para mim, de todos os meios o Senhor usou para que eu entendesse que o Senhor tinha um propósito na minha vida. E eu sei que quem está assistindo, Senhor, tu tens propósito. Pai, que através do teu grande amor, Pai, nós possamos entender que nós devemos entregar todos os dias a nossa vida. Priorizar, Senhor, sempre
o Senhor na nossa vida para que nós possamos cumprir esse ID. Orienta-nos, eu te peço, Paizinho, ajuda-nos. Eu oro e te agradeço, Pai, por cada vida que assistiu, no nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, curte, compartilhe e se inscreva no canal.